Olá, você que nos acompanha pela telinha da TV Nova, nós estamos de volta com o nosso Saúde em Evidência. E nessa sexta-feira, dia 1º de dezembro, foi comemorado o Dia Mundial de Combate e Prevenção à AIDS e o HIV. E o tema do nosso programa de hoje é justamente o Dezembro Vermelho, como é conhecida a campanha de prevenção e diagnóstico do HIV e AIDS. E a nossa convidada de hoje é a doutora Cristiane Marcelo, mas dessa vez não nós vamos falar sobre nem pediatria, nem sobre alergia, mas ela que é especializada em imunologia e nós vamos conversar um pouco sobre, claro, o Dezembro Vermelho. Para nos ajudar melhor sobre o tema, vamos assistir ao VT. Eu sou ator e bailarino há 12 anos. E o que mais me dá prazer nos palcos é a investigação do outro. Um outro que nasceu numa época diferente da minha, que nasceu em outro contexto. Eu sou educador social e no meu dia a dia eu lido com pessoas. Eu ajudo elas a encontrar caminhos de aceitação e de reencontro com suas próprias identidades. Eu comecei a mergulhar há 2 anos e hoje não há nada que eu goste mais de fazer do que estar embaixo d'água. Quando eu tô lá embaixo, o mergulho mais profundo que eu faço é pra dentro de mim mesma, sabe? Recentemente eu comecei a escrever meu próprio espetáculo. E nele eu vou contar histórias parecidas com a minha. O texto é baseado em relatos de pessoas soropositivas, que no começo esconderam sua condição. Eu sou portador do vírus e me trato há 10 anos. Eu levei um tempo até me adaptar a essa rotina, mas nunca abandonei o tratamento. E tô sempre muito próximo do meu médico. Quando eu fui diagnosticada com HIV, eu sentia que nada mais era pra mim. Mas aí, pouco a pouco, com o tratamento, foi ficando tudo bem. Inclusive, eu voltei a me relacionar quando eu tive certeza que era seguro. Eu promovo palestras e recebo por semana cerca de 20 soropositivos recém-diagnosticados. E eu começo com eles uma parte importantíssima do tratamento: cuidado com a saúde mental. Como um paciente também em tratamento, eu sei como isso foi fundamental para que eu aceitasse essa minha nova realidade e voltasse a me entender como um organismo complexo. E o vírus é apenas uma parte disso. Eu sigo positivamente com o meu tratamento, porque eu quero contribuir com milhares de histórias como a minha. Eu sigo positivamente para ver meu espetáculo ganhar os palcos do Brasil e do mundo. E eu sigo positivamente, porque eu quero passar muito mais tempo lá embaixo com os peixes e ainda mais tempo aqui em cima com as pessoas que eu amo. E como você viu aí no nosso VT, claro, nós vamos falar sobre a campanha do Dezembro Vermelho, que esse ano chama a atenção para a prevenção precoce do diagnóstico do HIV e da AIDS. Eu começo perguntando, doutora Cristiane, qual a importância dessa campanha do Dezembro Vermelho? Vamos. A importância da gente ter esse diagnóstico é porque está tendo muitos casos que estão sendo diagnosticados e os pacientes já estão tendo não tem uma frequência de fazer esse exame como se fosse uma rotina. E quando vai fazer, essa falta de prevenção, que às vezes da vida da pessoa, às vezes do jeito da pessoa ser, porque aí vai ter relação sem camisinha, usuário de droga, e isso tudinho faz com que a pessoa não se previna, e aí ele começa a se contaminar. No que ele se contamina, naquele primeiro momento, não vai acontecer nada. Mas quando o paciente se der conta que está com a doença, é quando a gente vai perceber que aquilo ali vai levar para uma coisa pior. Tipo, já vai estar com uma neurotoxoplasmose, já vai ter tido um AVC, já vai ter tido uma tuberculose. Por quê? Porque se tivesse diagnosticado precocemente, a doença não progredia tanto. E aí o que acontece? Você se cuidando e cuidando o próximo, você evita ter uma piora clínica e pioras das sequelas que podem acontecer com a doença. De quanto em quanto tempo a gente precisa fazer o teste para o HIV? Teoricamente, só quando você se expõe em situações de risco, certo? Por exemplo,
O certo seria que anualmente fizesse, se você tem, mas se você, por exemplo, hoje teve uma relação sem preservativo e você não é nem usuário da PrEP, certo? Você pode ir no posto de saúde e eles vão orientar. Se o posto de saúde não orientar, você pode ir no serviço de urgência ou no serviço lá no SAI, para a gente conversar e ver se a gente pode fazer uma medicação pós-exposição. De que forma? Eu pego, faço o exame no dia, aí vai dar negativo. Mas esse exame, ele pode dar positivo até 3 meses, entendeu? Então, você tem que ter todo esse cuidado. Teoricamente, é para o quê? Só ter relação com camisinha, entendeu? E se for sem camisinha, com as pessoas que, vamos dizer assim, que seja sabida, um parceiro fixo, ou que seja sabidamente, ou com teste recente negativo de HIV. Ok. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa questão da PrEP, né? Mas eu queria entrar mais fundo um pouco no tema. Vamos lá. O que é a AIDS? Vamos lá. E todo mundo que chega lá no CTA, eles acham que está com AIDS. Isso. Teoricamente, não existe. A AIDS é a progressão da doença. O que seria a progressão? Eu tive o primeiro contato, passei uns meses sem fazer o exame, não sabia, ou então eu sou uma pessoa que eu faço tratamento, passei 1 ano sem tomar a medicação, 2 meses, 3 meses, minha imunidade começa a cair, e no que essa imunidade começa a cair, eu começo a ficar tendo infecções oportunistas. E o que são infecções oportunistas? As infecções oportunistas é a neurotoxoplasmose, a citomegalovírus, tuberculose, entendeu? Algumas doenças intestinais que podem provocar alteração, sua imunidade ficando fraca, você pode ter cobreiro, que é o herpes zoster, você pode também ter outros tipos de herpes, entendeu? Se você tiver já o vírus do herpes genital ou anal, você vai ter também essas lesões nesses locais quando a sua imunidade fica baixa. Então, diminuiu a imunidade, então você fica propício a ter a AIDS. No entanto, quando você faz o diagnóstico, você é uma pessoa que é portadora de HIV. Isso. E aí, qual é a diferença, então, entre você ser portador do HIV e você estar com a AIDS? O portador de HIV, a gente observa o seguinte, é uma pessoa que vive normal. Tem muitos pacientes que chegam lá no CTA que querem, como eu posso lhe dizer, pedir um papel para eu aposentar, mas se você vê, é uma pessoa que é igual a mim, igual a você, e que vive sua vida normal. E nesse viver normal, você pode viver sua vida normal. Quando chega o diagnóstico, geralmente é um transtorno, porque a maior parte dos pacientes, eles acham que eu tenho a AIDS, porque Cazuza teve AIDS, porque o cara do Queen teve AIDS, mas se você ver a história, Cazuza não queria morrer, mas ele tinha uns medicamentos que ele tomava, mas não eram os medicamentos que são tão bons quanto são agora. Sim. E se eu tenho como é o nome? O cara do Queen, ele optou para não tomar a medicação, que aí foi quando ele começou a ficar definhando. E mesmo assim, naquela época não tinha a medicação específica como tem agora. Então, o que acontece? Quando eu sou soropositiva, eu vou ter um vírus, então eu posso viver minha vida normal. Contanto que eu me preserve e preserve os próximos, que depois eu vou lhe explicar, porque a gente também tem que ter essa preservação da vida da gente e dos outros. Mas, enfim, se eu tenho HIV, eu sou uma pessoa que eu tenho minha vida normal, só que eu tenho que tomar um remédio pelo resto da minha vida. Assim, se eu tiver a pressão alta, eu tenho que tomar um remédio da pressão alta. Se eu tiver, como é o nome, diabetes, eu tenho que tomar meu remédio da diabetes. A única coisa ruim da diabetes é parar de comer doce. E se eu tiver pressão alta, parar de comer sal e evitar gordura, essas coisas todas. Já o HIV, eu tenho que preservar por mim e pelas outras pessoas. Mas eu preciso tomar a medicação pelo resto da minha vida, até que tenha uma vacina ou alguma medicação que seja específica e eficaz para que pare de vez a contaminação. O ruim do HIV é porque ele é um vírus. Então, o vírus, ele pode ficar mudando muito, você tira pelo Covid, né?
e gripe. A gente todo ano tem uma vacina nova, todo ano. Por quê? Porque eles mudam, eles têm uma mudança genética, alguns. Tem outros que já são só um específico. Mas o ruim do HIV é justamente isso. Talvez por causa disso que a gente não tenha conseguido ainda chegar a uma cura para o HIV, por causa dessa mutação que há genética do vírus. E também do comportamento das pessoas, né? Porque você tem que entender que o fato de eu ter HIV e você ter o HIV, se a gente tiver uma relação, eu posso não estar tomando a minha medicação direito, certo? E você está tomando o seu remédio direitinho. Aí disse, não, a gente pode ter, mas eu posso ter um vírus que ele seja mais forte do que o seu e você termina se contaminando. Em vez de tomar um remédio, eu 2 vai tomar 4, 5 e outros remédios a mais. Porque a gente vai ter que fazer uma genotipagem para saber que tipo de remédio é que você vai poder tomar. Cris, como é que se dá a transmissão do HIV? A transmissão ela pode se dar por várias coisas, certo? Através do sexo, certo? Que é a mais comum. Através de usuários de drogas, quando você utiliza drogas injetáveis, principalmente porque aí eu uso a agulha e na mesma hora eu boto lá, a agulha e na mesma pessoa. E também, o pessoal fala assim muito de coisa do hospital. Só que assim, em termos de hospital, na parte de contaminação hospitalar, por exemplo, eu peguei, fiz um procedimento, me furei. E aí eu terminei me furando, mas eu não sei nem qual é a sorologia desse paciente. E o vírus, ele fica só poucos minutos do lado de fora. Então, se for uma agulha que está há muito tempo, ela não vai contaminar. Você tem que se preocupar mais com da hepatite B, certo? Que a hepatite B ele pode durar até 15 dias. Mas o do HIV é poucos minutos. Então, na hora que ele entra ao contato do ambiente, ele não vai espalhar. Ele vai ficar, vamos dizer assim, só naquele momento, entendeu? Não vai ser aquela coisa que vai poder ficar espalhando. Também e através do sexo. O problema todinho do sexo é porque as relações homossexuais, elas são anais. E se ocorre o atrito na região do ânus e pode ocorrer rupturas. Essas rupturas, elas facilitam a ter sangramento e na hora da ejaculação, o vírus ele consegue entrar facilmente na corrente sanguínea do paciente. Entendo. No caso do teste, você falou da questão do grupo dos homossexuais, que pode haver essa questão na prática. Mas nem sempre, né? Porque tem mulheres que elas também fazem, Isso. então é fácil elas também terem, também, não só os homossexuais, eu não estou falando, vamos dizer assim, discriminando. Sim, sim. Até porque, eu vou contar coisas históricas também, porque eu acho que até falei uma vez para tu, tem um filme que ele é de Julia Roberts, que ela é justamente quem quiser entender tudo que se passa, até mesmo a discriminação que ocorreu em todos os homossexuais naquela época, ele é com aquele rapaz que com Julia Roberts e o cara que faz o Hulk. Ele é muito bom. É Broken Heart, The Woman Heart. É um filme que ele fala sobre tudo isso. Quando começaram a eclodir os primeiros casos, eram mais em homossexuais. Isso. E aí todo mundo discriminou, mesmo quem era hétero, todo mundo dizia, ele é gay. Mas, na verdade, você sabe que todo mundo pode ter, porque agora a gente tem mulheres que engravidam, a gente tem homens casados, tem mulheres casadas, heterossexuais, todos eles podem ter o vírus. Todos eles podem ter. E aí, o que acontece? Com esse filme, né, ele explica que os primeiros focos eram justamente os homossexuais. Eles até diziam que era um câncer gay. Isso. E toda a população dos Estados Unidos, eles começaram a deixar de lado, porque eles não queriam investir naquilo ali. Porque eles achavam que só é coisa de gay e gay vai terminar tendo que se ver. E é um absurdo, né? Porque, quer dizer, você vê que isso foi em 1982. Quer dizer, faz mais de 40 anos que a gente está nessa luta. E é uma coisa que é bem complicada. Então, o que é que acontece? O paciente, ele ficava lá, às vezes morria, né, por causa da doença, e ninguém investia nisso aí. Aí a Julia Roberts, que era uma médica cadeirante, ela enfrentou com tudo e ela começou a procurar saber e começou a ver toda a cadeia de doença para dar
diagnóstico e conseguia fazer com que as pessoas tivessem uma qualidade de vida e começar a medicação. É muito bom o filme. Eu não sei se... Eu acho que ele é verídico, ele. Eu acho sim. Ele é muito bom, esse filme. Muito bom. Entendeu? Até para a pessoa entender como era antigamente. E agora, todo mundo tem direito à medicação. Graças a Deus, é uma doença que a gente tem a medicação para ela e a gente só morre se você quiser, se não tomar um remédio. Pois é, hoje nós estamos falando sobre o Dezembro Vermelho, que é aí a prevenção e o diagnóstico para o HIV e AIDS. Eu vou para um rápido intervalo e eu volto daqui a pouquinho com o nosso segundo bloco. A Oftalmo PE quer mostrar a você porque é referência em cuidado com a saúde da visão no Agreste e também no Sertão. Possuímos estrutura completa para atender a demanda de consultas e cirurgias de catarata, glaucoma, retina, córnea, entre outras. Além do atendimento de urgência 24 horas. Com 5 unidades ativas, beneficiamos atualmente mais de 90 municípios, oferecendo sempre um atendimento humanizado, com equipe médica e especializada para você e sua família. Oftalmo PE, uma clínica para todos os olhos. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Uno Telemedicina. Cuidado médico 24 horas por dia, 7 dias por semana. Escolha mais de 25 especialidades e cuide da sua saúde sem sair de casa. Planos a partir de R$ 39,90 ao mês. Economize com até 70% de desconto em medicamentos e até 30% de desconto em exames. Você ainda tem seguro de vida, auxílio funeral, assistência residencial e recebe suas receitas pelo WhatsApp. Uno Telemedicina. Sua saúde em suas mãos. A maior empresa de telemedicina do Brasil. E nós estamos de volta com o nosso Saúde em Evidência, essa semana falando sobre a prevenção e o diagnóstico para o HIV e AIDS. A gente aproveita para agradecer aos nossos apoiadores, a Unitelemedicina, Lojas LW, Líder PE, Oftalmo PE e Memorial Onco. E continuando a nossa conversa com a doutora Cristiane Marcela, eu gostaria, nesse segundo bloco, a gente falar sobre qual é o grupo de idade com maior risco, com mais predisposição a uma transmissão de HIV.
antigamente, como eu disse, todo mundo discriminava Porque achava que era uma homossexuais, aquela doença história dos todinha. gays. E aí o que que acontece? A gente não tem grupo de risco mais. Porque o que é que está acontecendo? Houve a liberdade sexual. E o que é que eu estou vendo muito lá no CTA? A gente está pegando muito pré-adolescente, não, adolescente, e o começo da vida adulta, tipo 19, 20 anos, entendeu? Com vírus. E eu fico imaginando, muitas vezes, né, quando a gente pensa assim, poxa, porque assim, não seria falta de informação? Não sei. Eu sei que na época que eu tinha o quê? Uns 10 anos de idade, em 84, 88, aparecia na televisão, se for para brincar carnaval, use camisinha. Eu não vejo essas propagandas na televisão já faz um bom tempo, né? Acho que a última que eu vi foi aquela com Pablo Vittar, que foi justamente no carnaval, porque eles só botam foco no carnaval. Mas a gente sabe que a contaminação existe o ano inteiro. Essa mudança no comportamento que você fala, principalmente dos jovens, né? Eu fazendo uma pesquisa, eu vi que aí o grupo de risco está principalmente, como você falou, entre adolescentes, ali de 16, 17, até pessoas com 29 anos de idade. Essa mudança do comportamento, né, faz a gente voltar de novo lá no início, quando se descobriu a AIDS, que na época as pessoas também não usavam, não se protegiam, não usavam camisinha. E hoje existe um comportamento, principalmente entre os jovens, de não quererem ter relações sexuais com parceiros fixos ou sem parceiros fixos, sem usar camisinha. Talvez esse comportamento que seja o maior fator que tenha feito com que tenha crescido tanto entre os jovens? Pode ser. A gente também tem, mas eu acho assim, o fato da liberdade sexual está aumentando, né? Tem isso. Por exemplo, o que eu vejo também que é assim, meu pai e minha mãe não me entendem. O que eu vejo sempre isso. Meu pai e minha mãe não entendem, eles são caretas, e você sabe que de 13 em diante começa essa saga. E se você não tiver uma boa relação com seu filho, é o que eu vejo. E não apoiar, não procurar saber o que são as amizades, não procurar saber quem é que está do lado dele, dizer que ama para seu filho. Por quê? Porque se eu digo que amo para meu filho, ele vai ter segurança e vai poder me contar as coisas. Mas se eu sou uma menina que eu estou querendo namorar escondido, estou namorando escondido um menino, e minha mãe não aceita, eu tenho 15 anos, mas minha mãe não aceita, mas eu conheci um menino de uma comunidade. E aí eu comecei a namorar esse menino da comunidade, mas minha mãe briga comigo toda hora, porque eu não quero. E o que é que eu vou fazer? Eu vou arrumar ele, eu vou querer ele, porque o que proibido é mais gostoso. E ele vai dizer assim, me dê uma prova de amor, eu vou me entregar a ele, porque eu lhe amo. Ele vai dizer que ama para você, e ela vai achar que está sendo amada, porque os pais dela não amam ela. E aí a pessoa se entrega. E é nessas que nem só a maternidade aparece, mas como também os vírus. A gente tem paciente mesmo lá que tem 18, 19 anos que é tudo portador de HIV, entendeu? Então é uma coisa que é muito complicada a gente pegar e dizer assim, a mudança de comportamento ocorreu, mudou a mudança de comportamento dos pais, porque o povo chega em casa só vive em tela, só vive em celular. A comunicação, o almoço da família, o jantar da família, é aquela coisa toda separada. Não tem conversa. Tudo bem, que no meu tempo também não tinha, mas a minha, vamos dizer assim, a minha educação, ela se baseava também, não era em celular. Então, eu não tinha acesso a muita informação na época. Então, isso tudinho faz com que as pessoas se afastem, achem que é normal o sexo sem camisinha, e aí eles entram nessas festas. Como também ocorre muitas festas que eu já procurei saber, que tem pacientes que eles já me contam, que é uma festa como se fosse uma roleta russa. Entendeu? Sim. Saiu até no Fantástico um tempo desse, que era uma festa que era uma roleta russa. Eu sou soro positivo, eu vou ter uma relação e vamos ver quem é que vai se contaminar. Tem isso também. Então é uma coisa assim que é muito complicada. São situações que assim a emoção, o risco do adolescente e a vida louca, né, que o adolescente ele quer ter, e a liberdade são coisas que vão terminar influenciando pelo resto da vida deles. E aí é muito difícil você tentar
começar primeiro a construir aquilo ali, entendeu? É muito difícil. Eu acho que o segredo, eu acho que o que ajudou muito foi o acesso à informação, achar que não ter tanto trabalho, tanta coisa em relação à camisinha, porque, é como eu disse, se tivesse mais coisa, talvez a gente tivesse um resultado melhor. E ver se nas escolas o que é que está acontecendo também. Nas escolas tanto públicas quanto na particular. Como é que se dá o diagnóstico para o HIV? A gente sabe que a pessoa faz um teste e aí você fez o teste, deu positivo. Como é que se dá essa leitura desse diagnóstico? Aí a gente faz uma outra contraprova, certo? Para saber se tem. E aí, se der positivo, aí já marca a consulta lá para a gente já dar... Iniciar o tratamento. E como é que é esse tratamento? Veja só, é um tratamento que, como eu disse, eles têm que ser pelo resto da vida. Então, o que é que acontece? Muitos pacientes eles começam, só vão pegar a medicação e depois desaparece. Mas a gente tem os controles para saber como é que está a situação. Então, se o paciente não tiver sintoma nenhum, eu não tenho diarreia, eu não tenho vômito, eu não tenho nada. Então, a gente espera o dia da coleta, que é de 15 em 15 dias lá no SAI, e nesse dia dessa coleta, aí ele já recebe a medicação, porque a gente vai saber o valor real do que ele tem. E o que seria essa coleta? A coleta a gente tem a carga viral e tem o CD4. Então, vamos entender assim, o que é carga viral? Lembra, viral, o vírus. Então, ele é o vírus de HIV. Se ela tiver alta, então é porque o vírus está ganhando. E o que é o CD4? É uma nossa célula de defesa. Como eu falei anteriormente, a nossa célula de defesa é os linfócitos. E se ela tiver baixa, nossa imunidade baixa, e eu fico mais suscetível a ter a doença AIDS. Certo? Então, eu tenho a célula de defesa da gente, que no caso é o bom, que ela tem sempre que estar alta, e tem a carga viral, que é o mal. Então, é o inimigo e vamos dizer, os soldados. E o que é que acontece? Se meu CD4 estiver até acima de 350, a gente vai pegar e você sabe que sua imunidade está melhor, mas o certo seria estar acima de 500. E a carga viral, ela estando presente, é porque a doença ela está evoluindo. Então, se você faz a primeira coleta, toma e deu, vamos dizer, 1 milhão. E na segunda coleta, deu 500 mil. Então, provavelmente, o remédio está combatendo. E quando ele baixa, o CD4 vai subindo. Vamos dizer que o CD4 estava 250, foi para 350. Então, a gente pode dizer que o remédio está funcionando. Então, é assim que a gente vai ficar controlando a mudança de medicação e também os efeitos colaterais, que a gente sempre pergunta ao paciente o que é que ele tem. A questão dos sintomas, né? Na maioria das vezes, a pessoa que é portador do vírus, ele é assintomático, né? Como é que acontece essa situação dos sintomas quando o paciente chega no CTA, ou aqui em Arco Verde, onde você acompanha, e ele chega assintomático? Geralmente, os pacientes assintomáticos, o que é que a gente vê nele? Eles não têm nada, eles estão, por exemplo, vão fazer na campanha, tipo na praça, fiz um exame na praça e deu positivo. Fiz um exame como é o nome? Eu acho que eu peguei alguma coisa e foi fazer exame. Tem paciente que ele tem regularidade de ficar fazendo de 6 em 6 meses o exame, é dele. Mas ele não disse se ele teve comportamento de risco nesse intervalo. Entendeu? É complicado, porque é uma coisa que quem tem que dizer é ele. Às vezes eles ficam com vergonha de dizer os comportamentos que eles estão tendo. Ok, então nós vamos para mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta falando sobre o tratamento e também sobre transmissão. É rapidinho. A Oftalmo PE quer mostrar a você porque é referência em cuidado com a saúde da visão no Agreste e também no Sertão. Possuímos estrutura completa para atender a demanda de consultas e cirurgias de catarata, glaucoma, retina, córnea, entre outras. Além do atendimento de urgência 24 horas. Com 5 unidades ativas, beneficiamos atualmente mais de 90 municípios, oferecendo sempre um atendimento humanizado, com equipe médica e especializada para você e sua família.
Oftalmo PE, uma clínica para todos os olhos. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Uno Telemedicina. Cuidado médico 24 horas por dia, 7 dias por semana. Escolha mais de 25 especialidades e cuide da sua saúde sem sair de casa. Planos a partir de R$ 39,90 ao mês. Economize com até 70% de desconto em medicamentos e até 30% de desconto em exames. Você ainda tem seguro de vida, auxílio funeral, assistência residencial e recebe suas receitas pelo WhatsApp. Uno Telemedicina. Sua saúde em suas mãos. A maior empresa de telemedicina do Brasil. E nós estamos de volta com o nosso Saúde em Evidência, falando hoje sobre prevenção e diagnóstico do HIV e AIDS nesse dezembro vermelho. E eu queria falar agora, Cris, sobre uma questão que me chama muita atenção. Uma mulher que é portadora do vírus HIV, ela fica grávida. Pode acontecer dela transmitir para o bebê? Pode, mas aí o que é que acontece, né? Eu já estou lá no CTA mais ou menos no SAIA mais de 10 anos lá. E o que é que acontece? O intuito também de eu ter ido para lá é porque a maior parte das crianças que nasciam aqui e na região eram obrigadas a ir para Recife ou ia para Caruaru para dar continuidade ao tratamento. E você sabe que ele teria que ir todo mês, a distância é longa, entendeu? Então, eu fiz na época um curso só para ter esse cuidado da criança com a HIV. E aí, o que é que acontece? A criança que tem HIV, ela vai nascer, tipo, eu sou uma mulher, eu sou soropositiva. Certo. Então, eu vou dar duas situações. A minha primeira situação é, eu descobri durante a minha gravidez que eu sou soropositiva. Então, eu não sabia de nada, eu descobri durante a minha gravidez. Então, eu comecei a fazer o tratamento de HIV durante a minha gravidez. E aí, nesse caso, a gente fica acompanhando essa gestante, fica acompanhando para ver como é que tá. E a maior parte delas, o bebê, a gente acompanha durante um ano, faz os exames e a maior parte, graças a Deus, se a gente orienta a mãe direito e ela não abandona, todos dão negativos, entendeu? Depois de um ano. Porque se você for fazer o exame no primeiro dia que o bebê nasce,
vai dar positivo, porque o exame é para ter anticorpo. Mas é o anticorpo da mãe que vai estar no sangue do bebê. Entendi. Aí, se por acaso aparecer, aí a gente pede para fazer uma carga viral. E outra, esqueça esse negócio do parto, porque antigamente eles faziam assim, tem que fazer sempre cesárea. Nem sempre se faz cesárea. Só faz a cesárea se você não souber nenhum antecedente da mãe, tipo assim, ela não fez exame recente, abandonou o tratamento, mas ela é positiva. Aí você tem que fazer a cesárea porque você não sabe o nível de contaminação. A mãe, antes do parto, recebe uma medicação e fica tomando durante 48 horas. E o bebê ele vai tomar durante 28 dias a medicação, sendo acompanhado lá no SAI, quando sai do hospital. O sexo oral sem camisinha é um fator de risco para transmissão? É uma questão que é bem complicada, né, para responder, porque, assim, ele pode favorecer a outros tipos de doença, porque todo mundo só fica falando do HIV, mas vocês Isso. têm que entender que não é o HIV também. A gente tem condiloma, a gente tem sífilis, que você pode pegar pelo sexo oral, entendeu? Se tiver alguma lesão na região afetada e a pessoa faz o sexo oral, isso pode acontecer de ter. Então, assim, só se a pessoa tiver lesão, entendeu? E ele tiver com a carga viral muito alta, pode ser que tenha. Então, o certo seria, se fosse para fazer o sexo oral, fazer, se for de camisinha, entendeu? Eles até ensinam na internet como é que faz uma camisinha para botar na língua. Não sei não como é isso não, mas tudo bem. Me diga uma coisa, outra coisa que me chama Sim, aí eu esqueci só de falar sobre a gestante. Certo. Aí essa gestante, se ela fizer o pré-natal dela bem direitinho e a carga viral dela estiver boa, o bebê pode nascer de parto normal. Agora, se eu for uma mãe que eu comecei a fazer o tratamento, aí descobri que tinha HIV, já tinha HIV, desisti de fazer o tratamento. Quando eu engravidei, o posto de saúde me obriga a fazer a medicação e entra em contato com a gente para terminar a medicação. E aí eu abandono, que a gente teve casos aqui de pacientes que abandonaram o tratamento e sumiu. Ela sumiu da cidade, que a gente fez toda uma busca ativa e não conseguiu encontrar essa mulher. Porque o problema não era a mulher, o meu problema é a criança que vai nascer. E aí o que foi que aconteceu? Ela abandonou o tratamento, essa paciente, e aí ela vai ter o neném. Esse neném, ele tem uma chance de ter, por quê? Porque a gente não sabe a carga viral dessa mãe. Porque ela pode estar com a carga viral muito alta e passar para o bebê, porque ela também não fez a prevenção pré. Interessante. Me diga uma outra coisa, casais discordantes, né? A gente escuta muito falar isso, que é quando né, tem a pessoa que vive com HIV e o outro não tem o vírus, né? Como é que um casal discordante pode ter uma vida sexual ativa sem risco de transmissão? Vamos lá. A gente agora está numa fase de fazer a PrEP. Então, está chegando muito paciente lá no CTA, tipo, eu tenho meu parceiro fixo, eu sou positiva, só que meu parceiro é negativo. Então, a gente vai começar, a gente está numa nova era de que eu vou começar a tomar a medicação para evitar que eu pegue o vírus e eu possa fazer sexo sem camisinha com meu parceiro. No caso, a pessoa que tem que usar a PrEP, ela tem que usar para sempre ou existe um intervalo de tempo? Não, a gente fica acompanhando esse paciente de 3 em 3 meses para ver se está aceitando bem a medicação, tudo isso. E se ela se separar da pessoa, aí ela pode suspender, né? Porque ela pode arrumar outra pessoa. Entendo. No caso, eu tendo um parceiro, começo a namorar, no caso, meu parceiro, ele precisa tomar essa medicação sempre. Da mesma forma, por exemplo, que eu que tenha o vírus, eu tenho que tomar um antirretroviral sempre. Aquela pessoa vai ter que tomar também sempre a PrEP. Sim, entender enquanto tiver. Agora, se por acaso mudar o parceiro e ele for soro negativo, agora sim, a gente fica de 3 em 3 meses fazendo exame desse paciente. Esse paciente, porque assim, não é uma coisa que é 100%. Vai lá que você tome, esqueça um dia, não sei, né? Entendo. É uma coisa que é complicada. Então, é aquela coisa. Mas enquanto tiver fazendo sexo sem camisinha, tem que ficar tomando o remédio. Tem que fazer. E, por exemplo, se for mulher, a gente orienta até que ela faça o exame de lâmina, porque se tiver qualquer lesão na região,
afetada, pode piorar a situação, ela vai se contaminar mais fácil. E o mais importante é saber que o parceiro ou a parceira que seja positiva, ela esteja com a carga viral dela negativada, entendeu? Para que não seja fácil passar. Agora, assim, tem muita gente que quer usar a PrEP, vamos dizer, eu quero ter uma vida louca. Aí eu quero usar a PrEP hoje, certo? Eu estou numa festa, eu vou para uma festa, eu vou me esbagaçar na festa. Só o que acontece? Na hora que eu uso essa PrEP, eu só estou me prevenindo de HIV. Mas eu posso pegar sífilis, herpes e outras coisas mais, entendeu? Então, é uma coisa assim que o pessoal diz, não, eu uso a PrEP e a gente pode transar sem camisinha. Certo, mas e as outras doenças? Como é que eu vou me prevenir? Entendeu? Então, você tem que ter todo esse cuidado. É isso que agora vamos entrar nessa questão da PEP e a PrEP. O que é a PEP e o que é a PrEP? A PrEP é pré-exposição. O que é que eu falei? É quando eu tenho, por exemplo, eu quero viver loucamente e aí eu uso, mas assim, o governo, ele só vai dar a PrEP para os pacientes que têm parceiros fixos, entendeu? Que a gente sabe que são fixos mesmo. Geralmente, o governo está dando mais esse ajuda, porque a gente tem que ter esse controle da pessoa. Entendo. Já a PEP é a pós-exposição. Aí, o que é isso? É eu trabalhar num hospital, me perfurar, eu ser vítima de uma violência sexual, aí eu tenho que tomar a medicação, entendeu? Então, são 28 dias que você tem que ficar usando essa medicação. No caso, a PEP. A PEP. Porque, assim, eu fui vítima de violência. Então, na hora que eu fui vítima da violência, eu vou fazer todos os meus exames. Eu vou fazer o exame de HIV, de sífilis, de hepatite, de tudo. E com 3 meses eu tenho que fazer outra levada de exame, porque é quando esse vírus provavelmente dá positivo. Entendeu? Pode dar positivo. E aí a gente fica, por exemplo, criança que foi vítima de um abuso. E você não sabe a situação da pessoa que, abusou dessa criança. Mas se você souber sabiamente, então é melhor para a gente fazer o tratamento. Entendeu? Assim, é melhor para fazer logo, optar para um cuidado mais perto, mais de olho, porque aí ele pode também ter outros tipos de doença. Além dos casais sorodiscordantes, que têm a obrigatoriedade de usar a PrEP, para que mais é indicado a PrEP? Então, a PrEP, como eu lhe disse, o governo, se eu não me engano, eu posso até olhar, mas se eu não me engano, ele só liberou a PrEP para casais sorodivergentes. Mas, por exemplo, como eu falei, nos Estados Unidos eles liberam essa medicação, mas pessoas que querem ter relações sem camisinha. No caso, por exemplo, garotos ou garotas de programa podem usar a PrEP, sim, por exemplo? Pronto, garotas de programa, sim. Prostitutas e garotos de programas também podem usar, eles dão também essa medicação. Dão essa medicação também. Eu estava me esquecendo, esse aí eu tinha me esquecido. Certo. O Dezembro Vermelho, apesar de chamar a atenção para o HIV e a AIDS, é também para chamar a atenção para as ISTs, né? São as infecções sexualmente transmissíveis. Em alguns momentos aí você falou na nossa conversa sobre esse cuidado que a gente tem que ter com essas infecções. Que infecções são essas? Como eu disse, o HIV, ele é uma doença que teoricamente ela é incurável, certo? Agora, as ISTs, ela é incurável, porém, ela é controlada. O HIV. O HIV. Mas ISTs existem as ISTs que podem ser curadas. Mas o problema é o constrangimento. Vamos dizer que eu pegue um herpes genital. O herpes genital, eles são bolhas que doem muito e eles ficam saindo água. Além do desconforto que a pessoa tem, certo? Ele vai ter também inflamação e pode durar dias e meses para tentar curar. E tem, por exemplo, o HPV. O HPV, às vezes, ela pode levar a câncer se você não tomar, como eu posso te dizer, se você não fizer o tratamento direito. Tanto que agora, graças a Deus, tem as vacinas que foram liberadas até mais de 30 anos, né? Mas antes era só para adolescente.
Mas o HPV mesmo, ele pode levar a câncer também, se você não... Então, quer dizer, você entra numa coisa e depois entra em outra. Sífilis. A gente tem paciente que tem sífilis, e essa sífilis que esse paciente tem, pode, se você não tratar corretamente, você pode evoluir para neurosífilis, você ter convulsão e você terminar passando por uma situação bem mais complicada, que é fazer LCR, fazer aplicações com medicação mais forte até melhorar. Porque, assim, eu peguei sífilis a primeira vez, depois eu pego a segunda vez, mas a terceira pode ser a neurosífilis, e aí ser bem mais grave. A situação é séria, é preciso sempre se cuidar. Nós vamos para um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho com o último bloco do nosso Saúde em Evidência. A Oftalmo PE quer mostrar a você porque é referência em cuidado com a saúde da visão no Agreste e também no Sertão. Possuímos estrutura completa para atender a demanda de consultas e cirurgias de catarata, glaucoma, retina, córnea, entre outras. Além do atendimento de urgência 24 horas. Com 5 unidades ativas, beneficiamos atualmente mais de 90 municípios, oferecendo sempre um atendimento humanizado, com equipe médica e especializada para você e sua família. Oftalmo PE, uma clínica para todos os olhos. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Uno Telemedicina. Cuidado médico 24 horas por dia, 7 dias por semana. Escolha mais de 25 especialidades e cuide da sua saúde sem sair de casa. Planos a partir de R$ 39,90 ao mês. Economize com até 70% de desconto em medicamentos e até 30% de desconto em exames. Você ainda tem seguro de vida, auxílio funeral, assistência residencial e recebe suas receitas pelo WhatsApp. Uno Telemedicina. Sua saúde em suas mãos. A maior empresa de telemedicina do Brasil. E nós estamos de volta com o nosso último bloco do nosso Saúde em Evidência. Lembrando a você, claro, que além de assistir ao nosso programa aqui na TV Nova, você também pode assistir a reprise desse programa nas redes sociais da TV LW. A gente aproveita também mais uma vez para agradecer aos nossos apoiadores: a Unitelemedicina, Lojas LW, Memorial Onco, Oftalmo PE e Líder PE. E nesse último bloco, doutora Cris, eu gostaria de saber qual é a melhor forma de prevenção para
o HIV e também para essas outras ISTs que também são chamadas a atenção para ter cuidado agora durante o Dezembro Vermelho? Como eu falei, sempre usar camisinha. Eu acho que tem que partir do princípio que eu não quero para mim, eu não vou querer para os outros. Então, a partir do momento que eu sou soro positiva, eu tenho que me cuidar e tenho que cuidar do meu próximo. Porque, assim, o que acontece algumas vezes é que a gente tem paciente que fica positivo, a casa cai, ele diz, não, eu não quero mais saber de ninguém. E aí, quando ele vem mais ou menos depois de um ano, ele diz, não, eu já estou bem, não sei o quê. E aí dá um exame de sífilis positivo. O que é que você entende? Que ele está tendo comportamento de risco com outras pessoas e está pegando outras doenças. E aí contaminando o HIV. Então, a gente tem que entender que não é só eu querer tentar, vamos dizer, me proteger, mas eu quero que os outros se protejam e eu quero ter uma qualidade de vida. Vai lá que você evolua para uma sífilis mais grave, porque a gente não sabe o que é que está acontecendo, entendeu? Então, todo mundo acha que é uma besteira, porque a gente... eu tenho paciente que tem mais de 10 anos e nada acontece. Certo. Mas a gente tem pacientes que têm há 1 ano, que já teve tuberculose, que já foi para UTI. Isso tudinho. E menino novo, de 20 anos. Então, tem que ter todo esse cuidado, porque o que vai definir a nossa vida é nós mesmos. Porque a primeira pessoa a saber que tem um vírus é você. E você tem que botar na sua cabeça que você tem que se cuidar e cuidar dos outros. Ou seja, camisinha previne toda e qualquer doença, não é? O caso IST e também o HIV. A AIDS ainda mata no Brasil? Mata. A gente, o ano passado, perdeu acho que uns 2 pacientes. Um já chegou... quer dizer, a maior parte que morre... geralmente é aquelas pessoas que quando já chegam em estado terminal. A gente às vezes só sabe que morreu depois que chega no regional. Aí quando vai fazer o exame dá positivo, é uma tuberculose com pneumonia, já está avançado. Entendeu? Então, assim, não é que seja uma rotina, mas são pessoas que não querem saber do diagnóstico, certo? Ou abandonar o tratamento. A gente eu tenho um caso lá, que é um caso que faz uns 2 anos, vai fazer 2 anos agora. Eu estava até em São Paulo na época, eu fiquei muito mal. Porque eu estava no mestrado, aí ligaram para mim. É uma menina que ela teve... A gente começou a acompanhar ela com 16 anos, ela era positiva. E ela teve o primeiro filho. Quando ela teve o segundo filho, aí a gente acompanhou, o bebê nasceu sem nada. O segundo filho também nasceu sem nada, entendeu? Foi acompanhado durante 1 ano, nasceu sem nada. Ela não se cuidava. E aí ela separou do marido e começou a beber todo dia e esqueceu o tratamento. No que ela esqueceu de fazer o tratamento, ela começou a decair. E aí ficou muito fraca. E eu disse, minha filha, você tem que tomar o remédio. Mas eu não quero saber de remédio não, porque esse remédio não vai resolver minha vida. Quando ela caiu de vez. Foram 3 semanas no regional e ela evoluiu para óbito rapidinho. Entendeu? Então, e deixou 2 crianças, morreu com 20 anos e deixou 2 crianças de 3 e de 1 ano de idade. Entendeu? Então, assim... Se você não se cuida, você vai perder muita coisa na sua vida. Como médica, trabalhando já, acompanhando aí há mais de 10 anos pacientes com HIV, a senhora acredita que, passado 40 anos da descoberta dessa doença, nós estamos mais próximos da cura com os avanços das pesquisas? Fizeram alguns tratamentos na USP, eu não sei se você viu, mas de transplante de medula, né? Para isso. As medicações também, elas estão sempre avançando para dar uma melhora tanto na qualidade de vida do paciente, quanto vamos dizer assim, num controle mais eficaz da doença. Antigamente, você tomava 10, 20 comprimidos, agora a pessoa só toma 2, às vezes só 1, e tem uma qualidade de vida boa. Então é isso. Estamos chegando ao final do nosso Saúde em Evidência. A gente agradece aqui a doutora Cristiane Marcela, que esteve conosco, ela que é especializada em imunologia, e conversou conosco sobre o Dezembro Vermelho, que chama a atenção para a prevenção e diagnóstico do HIV e da AIDS, e a campanha desse ano chama principalmente a atenção para que as pessoas façam o teste rápido, pois só através do teste é possível a gente fazer a prevenção da doença e, claro, também
fazer o diagnóstico precoce e o tratamento para melhor qualidade de vida. Cris, mais uma vez, obrigado. Obrigada. É isso aí. Até a próxima semana, se Deus quiser, aqui no Saúde em Evidência.